Salve, salve, internauta da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, faleceu o queridíssimo pastor Roberto Sinara. Ele se envolveu, minha gente amiga, em um acidente entre uma motocicleta e um carro na BR-376, entre Sarandi e Marialva. O acidente, minha gente amiga, aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 11. Roberto Vendrameton, de 56 anos, conduzia uma motocicleta de alta cilindrada no sentido a Marialva, quando colidiu com um Fiat Tempra, que fez uma conversão na rodovia. Testemunhas relataram que a conversão teria sido feita de forma irregular e o motociclista não conseguiu evitar a colisão. Equipes, minha gente amiga, de socorro foram até o local, porém a vítima não resistiu e morreu na hora. 4 pessoas estavam no carro, 2 necessitaram de atendimento médico, sendo que uma delas, de 70 anos, ficou presa às ferragens e foi encaminhada com ferimentos moderados a um hospital de Maringá. Uma outra vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Marialva. Os outros 2 ocupantes do carro não se feriram, segundo o Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. O pastor era membro da Igreja Nova Terra. Ele era casado e pai de 2 filhinhas pequenas. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos. Que notícia triste, minha gente amiga. Que notícia de doer o coração. Um homem de Deus, um homem de paz, um homem de oração. Nosso Deus é um Deus de princípios, é um Deus de ordem, é um Deus minucioso nas coisas, é um Deus que não muda, é um Deus que não se exaspera inutilmente, amém? Deus é um Deus longânimo, Ele é poderoso e cuida de nós, aleluia por isso, amém? Nosso Deus é um Deus de princípios, e nós vamos estudar hoje, e nós vamos ministrar para vocês hoje, 5 princípios em que Deus se move nessa terra. Amém? Amém. Em 2 Coríntios 1:20, a palavra nos diz: porque todas quantas forem as promessas que há em Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos traduzir. Em outras palavras, todas as promessas que Deus já te deu, já tem o sim dele, porque se ele faz uma promessa, é porque ele vai cumprir a promessa. Amém. E já tem o amém de Jesus, e vão se cumprir na sua vida, para a glória dele. Para nós nos lembrarmos, amém, o Senhor prometeu, ele cumpriu, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar com o primeiro princípio. Princípio da ordem. Esse é o primeiro princípio que o Senhor nos deu. É interessante que esse princípio da ordem é dar uma ordem, dar uma sentença a ser cumprida. Amém? Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, olha só, querido, e o colocou no jardim do Éden para implantar o reino dos céus na terra, Deus não fez promessas para Adão. Já parou para pensar nisso? Deus não prometeu nada para Adão, mas ele deu ordens para Adão. Porque Adão estava debaixo da autoridade direta de Deus, e ele era a sua imagem e semelhança. Por ser imagem e semelhança, não precisava de promessas, ele era ali, estava junto ao Senhor. O Senhor vinha na viração do dia para ter relacionamento com Adão, para ter amizades, para ser relacionamento de amor com Abraão, de pai para filho, de cuidado, de proteção. O Senhor cuidava de proteger a Adão e Eva no jardim do Éden. Ele não precisava de promessas. Ele precisou só de ordem de Deus. Deus deu ordens para Adão.
Amém? Uma das ordens que Deus deu, Deus disse, a palavra fala em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, aves dos céus, todo animal que se move sobre a terra. E Deus deu ordens para Adão também, coma de tudo que tiver aqui no jardim, só não coma daquela árvore ali. Deus deu uma ordem. Não deu escolhas, ele deu ordem. Aleluia por isso. Aleluia. Mas aí está o problema, amado. Vamos entrar no segundo princípio, que é o princípio da escolha. Infelizmente, Adão saiu do princípio da ordem, que era de obedecer ao que Deus tinha falado para ele, e entrou no princípio da escolha. Quando Satanás mentiu, deixou a opção da escolha para o homem. Meu Deus! Por quê? Quando ele mentiu, meu Deus, deixou a opção para Adão escolher sobre qual árvore comer e qual não comer. Ao sair desse princípio de ordem, saiu do princípio da ordem, da obediência do que Deus tinha falado para ele, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no Éden. E Deus precisou fechar a porta do Éden para Adão, que era um lugar em que só as ordens do Senhor eram cumpridas. Adão estava ali contaminando o Éden se ele continuasse ali. Agora Adão e sua família foram lançados para fora do jardim do Éden, foram lançados no mundo, que jaz no maligno, conforme a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E não tem mais a ordem de Deus, mas agora o homem tem escolhas. Como ele escolheu desobedecer a ordem, então Deus falou assim, você não quer ordem, então você quer escolhas, então eu vou dar escolhas para você. O problema amado, é que nessas escolhas, muitas vezes tomamos decisões influenciadas, como Eva tomou a decisão influenciada, ela foi enganada, como Adão tomou uma decisão influenciada, porque foi influenciado pela esposa. O problema das nossas escolhas é que elas estão maculadas, é que elas estão manchadas. Nossas escolhas são tendenciosas, sempre para o mal. Jesus fala assim que os homens não aceitaram ele porque as suas obras eram más e eles escolheram as trevas em vez da luz. Esse princípio da escolha tem arrebentado o ser humano, tem trazido desgraça para a face da terra, porque as escolhas geralmente são escolhas tendenciosas. Aquela pessoa que escolhe, sendo casada, flertar com outra, está escolhendo a desgraça, a maldição para a sua vida. Aquela pessoa que fornica, aquela pessoa que anda em prostituição, que não escolhe a santidade, ou não escolhe guardar o seu corpo para o seu casamento, para o seu esposo, para a sua esposa, está plantando maldição que vai se colher lá na frente. São decisões sempre tendenciosas. Por isso que Paulo fala, sede sóbrios e vigilantes. Vamos ser sóbrio. A pessoa que está embriagada faz escolhas conscientes, amado. A pessoa que está embriagada não faz escolhas conscientes. É facinho enganar. Você pega pela mão e leva. Misericórdia. A escolha da decisão do homem de sair do princípio da ordem que ele tinha em Deus e ir para o princípio da escolha é que trouxe toda a desgraça para o homem. Pela escolha dele, agora fazemos escolhas tendenciosas, escolhas carnais. Oh, Jesus! Em Gênesis 4, de 1 a 7, a palavra nos diz, e conheceu Adão a sua mulher, Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem.
e deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terras. E aconteceu que, ao cabo de dias, depois de um tempo, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois de um tempo vou juntar algumas coisas lá e levar para Deus como oferta, né? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Olha a intenção no coração. Escolhia agradar a Deus. Não escolheu ser religioso. Eu vou lá, né, entregar oferta, porque, que saco, né? Tem que levar uma oferta lá. Meu pai ensinou que a gente tem que levar oferta, então vamos lá, né? Adão me ensinou, eu vou ter que ir lá levar uma oferta. Olha a intenção do coração. E atentou o Senhor para a oferta de Abel. Mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Sobre ti está o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele tinha a escolha de dominar o desejo de matar Abel ou cumprir o desejo de matar Abel. O que ele escolheu? Matar Abel. Que escolha. Sabe, amado? Nossa, Espírito Santo, revele isso para o coração de vocês. O pecado traz a separação da escolha entre bênção e maldição. A partir desse momento, a escolha passou a ser nossa, do ser humano. Desde a hora lá que Adão escolheu sair do princípio da ordem de Deus. De cuidar da terra, de semear, de colher e de comer dos frutos e não comer do fruto daquela árvore. A partir desse momento o pecado entrou. Oh, Deus! A escolha passou a ser nossa, criatura de Deus, e dos filhos de Deus, aqueles que já entregaram suas vidas para o senhorio de Jesus Cristo. Por isso que em Deuteronômio 11, 26 a 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirmos os mandamentos. Olha aí o princípio da escolha. Que hoje vos mando, porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno para seguires outros deuses que não conhecestes. Então o pecado tirou a gente só da bênção. Agora a gente tem a escolha, por causa do pecado, a escolha entre obedecer e ser abençoado e desobedecer e ser amaldiçoado. Maldita escolha. Maldita escolha. O livre-arbítrio se torna uma arma na mão do homem. Ele pode agora matar-se ou pode defender-se dos ataques do inimigo através da obediência. A decisão, o poder de decisão ficou por conta do homem. Meu Deus! E como cada vez mais a gente tem visto decisões erradas sendo tomadas. Decisões que estão atraindo a maldição em vez de atrair a bênção. O princípio da unidade, amados, é o terceiro princípio. Primeiro, o princípio da ordem. Segundo, o princípio da escolha. Terceiro, o princípio da unidade. A partir de Caim, os homens passaram a escolher a maldição, o pecado, a corrupção, a destruição. Isso tem invadido a terra numa velocidade tamanha que o próprio Deus resolveu dar cabo a tudo e começar uma nova terra. Todavia, amém, glória a Deus por isso, no meio de toda a malignidade e todo o pecado, encontrava um remanescente fiel. Deus encontrou Adão, um homem justo. Aleluia. E resolve dar uma nova oportunidade da terra. Adão era o único homem que mantinha o padrão original de Adão e Eva, homem, mulher.
sem a contaminação que existia naquele tempo. Aleluia. E a escolha continua, e Noé escolhe obedecer a Deus. Aleluia. O dilúvio veio, destruiu toda a terra, todos os seres viventes, exceto Noé e sua família, por causa das suas escolhas. Interessante que foram salvas num total de 8 pessoas. 8 tem a ver com aliança. Aleluia. Ao sair da arca, Noé fez uma aliança com Deus e ofereceu um sacrifício. Deus, ao aceitar seu sacrifício, confirma novamente e traz para Noé uma ordem e não uma promessa. Quando Noé saiu da arca e fez um sacrifício, entregou um sacrifício ao Senhor, o Senhor fez aliança com Noé. E novamente Deus deu uma ordem para Noé, não uma promessa. Deus abençoou ele e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todavia, entretanto, porém, o princípio da escolha continuava a existir. E um dos filhos de Noé, Cão, escolheu fazer o que não era reto e trouxe maldição para toda a sua geração. Gênesis 9, do 22 ao 25, a palavra nos diz que: e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-lhe sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Novamente, o princípio da escolha, ele sabia que ele não podia ver a nudez do pai, mas ele viu a nudez do pai e ainda falou para o filho dele, que era Canaã. Olha o princípio da escolha aí trazendo maldição. Amados, toda vez que nós vamos decidir entre as coisas de Deus, a nossa vontade e as coisas do mundo, geralmente nós decidimos pela nossa vontade e pelas coisas do mundo, não pelas coisas do Senhor, que vai atrair a bênção à nossa vida. Entenda que a palavra fala que as coisas do mundo atraem a gente para as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo e as suas coisas não podem agradar a Deus. Verdade. Sabe, essa maldição percorreu gerações e encheu a terra. Os cananeus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles escolheram não obedecer às ordens de Deus. Interessante que eles construíram uma torre que pudesse chegar aos céus e estabelecer o reino do homem. Figurativo chegar aos céus, né? Gênesis 11, do 4 a 8, a palavra nos diz que: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. O próprio Deus viu que através da unidade não haveria limites para o homem. Tudo que intentassem fazer, com certeza conseguiriam. Sabe, esse princípio indissolúvel da unidade, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Pois na unidade não há barreiras, nem dificuldades. Mas tudo que se pensa em executar, em unidade é possível. Porque muitas vezes uma igreja não prospera, porque não há unidade entre
a cabeça da igreja e o corpo, porque não há unidade entre os pastores e as ovelhas. Todos não pensam no mesmo caminho, todos não pensam numa mesma direção. Uns querem cuidar das suas coisas, outros vão na igreja só para picar cartão, outros vão para adorar o Senhor e buscar o seu reino. Não tem uma unidade do propósito. Jesus mesmo disse, uma casa dividida não prospera. Aleluia. Entende? Quando marido e esposa estão em unidade, um princípio está sendo cumprido. Amém, amados? Entendam isso. Nós precisamos nos esforçar em andar em unidade, pois na unidade nós vamos ter conquistas para a igreja, ter conquistas de almas, ter conquista para o reino dos céus. E entenda, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Desculpe. Aleluia. Mas sendo Deus rico em misericórdia, não é verdade? Com a derrota de Adão, com a queda de Cã, com Babel, todas essas coisas que aconteceram, Deus estabeleceu um novo princípio. Não que invalidou os outros, mas estabeleceu um novo. O da promessa. Deus chama um homem, Abrão, e faz uma promessa como forma de aliança. Gênesis 12, de 1 a 4 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Olha a promessa. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Olha as promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Esse é um primeiro princípio de promessa que tem na Bíblia. É o que Deus deu a Abrão. 3 pontos importantes nessa promessa. Primeiro, Deus ia fazer de Abrão uma nação. Fez uma promessa. De você vai sair uma nação poderosa. Um nome famoso. As bênçãos ou maldições nas relações que as pessoas viessem a ter com Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sabemos que todas as promessas que Deus tinha para Abraão foram cumpridas. A promessa de geração de uma nação aconteceu com o neto de Abraão, Jacó, né? Ao entrar no val de Jaboque, Jacó entrou pelo princípio da escolha e da promessa e recebeu a mudança do seu nome de Jacó para Israel. E Jacó lutou com Deus e falou: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus mudou o nome dele. E a partir de Jacó existem as 12 tribos de Israel, que são os 12 estados de Israel. Aleluia, né? Entenda que o nome Abraão é célebre até hoje entre a nação judaica e em todo o cristianismo. Pois está escrito em Gálatas 3:29, né? Aleluia por essa palavra. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 4. Eu te abençoarei, farei de ti uma nação, de ti precederão reis. Aleluia. E agora nós vamos para o quinto princípio que é o mais poderoso que Deus pôde colocar por sobre a terra. É o mais valioso que Deus pôde colocar sobre nós. Jesus, o Messias, veio ao mundo, não debaixo do princípio da promessa, mas debaixo do princípio da ordem.
pois ele veio como herdeiro para resgatar a herança que nós temos em Abraão. Ora, havendo Deus, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio dos quais fez o mundo, o universo. Aleluia. No momento em que o homem, em que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, como suficiente Salvador, como Senhor, recebemos a condição, nós aceitamos a condição, recebemos a herança de nos tornarmos filhos de Deus. João 1:11 fala assim: mas Jesus veio para aqueles que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa é a principal herança que nós temos, pela fé, pela crença no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós nos tornamos filhos de Abraão. E se nós nos tornamos filhos de Abraão, todas as promessas que são para Abraão, são para nós também. E nós alcançamos a herança que Deus deu a Abraão. Aleluia! Aleluia! O princípio da herança passa a ter legalidade na sua vida quando você aceita Jesus como Senhor, porque nós nos tornamos filhos de Abraão. Aleluia! Em consequência, se nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros. Aleluia! Romanos 8, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Aleluia. Entenda que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Por isso ele precisou nascer de mulher. Ele precisou vir da semente da mulher. Não da semente do homem, da semente de Deus, mas da semente da mulher. Veio resgatar o princípio da ordem que Deus tinha dado a Abraão. Porque o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, Jesus, não pecou. Aleluia! Ele veio nos resgatar para nós o princípio da ordem. Traduzindo, ele veio tornar possível a gente obedecer o princípio da ordem, obedecer a vontade do Senhor, os caminhos do Senhor, através do Espírito Santo hoje, que nos ensina, que nos conforta, que nos muda de pensamentos. Não, filho, eu não vou mais fazer isso. Não é mais legal para mim. Eu vou começar a fazer aquilo que eu não fazia. E eu vou deixar de fazer isso. Hoje nós somos empoderados porque o sacrifício de Jesus nos trouxe de volta o princípio da ordem, da obediência. Através de Jesus, da vinda do Espírito Santo que Ele nos deu, nós podemos agora obedecer. Nós temos de Deus o princípio da ordem reestabelecido. Aleluia, aleluia. Amém, amado? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, hoje, você que é filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, vive por promessas particulares que Deus tem feito a você, com respeito a casamento, com respeito a ministério, com respeito a trabalho. Deus tem promessas particulares para cada um. Mas nós temos a herança, o principal que nós temos é a herança de sermos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém. Essa herança nos garante
a vida eterna, se permanecermos firmados nele. Porque o Espírito Santo está penhorado aqui embaixo. O Espírito Santo não pode subir, porque ele está penhorado a nossa alma. Então, quando o Espírito Santo subir, a nossa alma vai subir com ele. Porque agora houve uma fusão dos dois. Então, o Espírito está como penhora aqui. Amém? Quando Jesus voltar, aqueles que são dele vão subir. Nossa alma e o Espírito vão subir. Aleluia. Aí o princípio da ordem vai ser cumprido em toda a sua plenitude. Amém. E nós vamos obedecer ao Senhor sem tendenciosidade, sem embriaguez mental, sem embriaguez de alma, sem ter influência de nada, mas vamos ter a bênção da obediência. O primeiro princípio, o princípio da ordem, vai ser totalmente restabelecido. Porque Deus, todo o processo que Deus tem feito até hoje, é para nos levar de volta ao princípio. Aleluia. 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 Entenda, amado, que temos pontos importantes que não são promessas, mas são heranças que Deus nos deu. Por exemplo, a cura das enfermidades é uma herança que Jesus deixou. É um direito de herança. Jesus nos afirma que levou as nossas enfermidades. Em Isaías 53 ele fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, a shalom, a paz em todas as áreas, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, machucaduras e do espancamento, nós fomos sarados. Amém. Aleluia. Então, ser curado não é uma promessa, é uma herança. Então, quando você for orar por cura agora, você ore, não como, Deus, o Senhor prometeu cura na minha vida. Não, isso é uma herança que você tem. A mesma herança que você tem de vida eterna é a herança que você tem de cura. Cura da sua alma, das mazelas da alma, cura das suas enfermidades. Isso é herança, amado. Não é promessa. Precisamos entender isso. O que é promessa de Deus? Deus usa um vaso ou de madrugada Deus fala com você em sonhos. Olha, filho, eu vou te dar uma casa própria. Aí, passados uns dias, alguém conversando com você fala assim, olha, eu sonhei que você estava entrando dentro de uma casa que era sua. Olha a confirmação do sonho. Fala, olha, isso é uma promessa de que Deus tem para mim. Agora, herança é coisa. Herança é tudo que nós conquistamos pela cruz de Jesus. Amém. Pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Outro ponto importante é viver a bênção ou a maldição. Gálatas 3:13 fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, a nós, os que não eram judeus, por Jesus Cristo, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então, entenda que as bênçãos de Abraão chegaram para eu e para você. Por que chegaram para nós? Essas bênçãos chegaram para nós por causa do sacrifício de Jesus. Ele se fez maldito em nosso lugar. Entenda isso. Hoje nós podemos então viver debaixo da bênção e não da maldição. Isso não é uma promessa. Isso é uma herança que nós temos em Deus. Aleluia. Nós temos condição de viver hoje as bênçãos por andar em obediência. Amém, amado? Então, promessa é uma coisa que você aguarda. Crê que vai acontecer. Pois o que gera promessa é uma fé.
Você toma posse dela. Amém? Porque é uma promessa, né? Eu tomo posse dessa promessa. Agora, herança é uma coisa que é sua, você já tem ela. É sua por direito. O que gera herança é a sua posição em Cristo Jesus. Então, hoje, tome posição de herdeiro de Deus, filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Somos herdeiros do reino dos céus. As promessas que Deus tinha para Abraão, o Senhor tem para nós hoje. E essas promessas se tornaram herança em Jesus, porque nós somos filhos adotivos de Abraão. Amém? Entenda isso, amado. Tome a sua posição de herdeiro e viva um novo tempo de tomar posse da sua herança. Oh, aleluia! Quando nós tomamos posse da herança? Quando aquele que, por meio do qual a herança viria, morre. Oh, aleluia! Jesus morreu e ressuscitou. Então nós morremos também para a velha vida e ressuscitamos uma nova criatura para boas obras. Aleluias! E nós podemos viver a bênção das promessas da obediência. Porque Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Amém? Então creia nisso. Viva firmado nas promessas particulares que Deus tem para você, nas promessas que Deus tem na vida de Abraão, e a herança que nós temos por sermos filhos de Abraão. Essas promessas que Deus tinha para Abraão agora são nossa herança. Promessa era para Abraão, para nós é herança, porque o que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Então agora não tem mais promessa através de Abraão, tem a herança que nós temos em Abraão. As benesses, as bênçãos que existem por sermos filhos de Abraão. Filhos ainda que adotivos. Que temos o mesmo direito do filho gerado na própria casa. Amém, amados? Entenda isso. O Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Aleluia. E se esforce. Entenda o seguinte. Entre pelo princípio da escolha. É um princípio perigoso. Mas sempre que tiver que escolher entre a palavra de Deus e qualquer outra coisa, escolha sempre o caminho do Senhor. Por isso que Jesus fala: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escolha sempre o caminho do Senhor. Quando você tiver que fazer uma escolha entre o caminho do Senhor e qualquer outra coisa, escolha o caminho do Senhor. Porque através do caminho do Senhor, o Senhor pode acrescentar para você muitas outras coisas. Amém. Porque a palavra mesmo nos garante, porque a palavra ela se fecha em si, né? Ela se encaixa. A palavra fala assim que o Senhor se agrada em satisfazer os desejos do coração daqueles que o temem. Oh, aleluia! Amém? Isso é uma promessa ou é uma herança? Ai, ai, ai. Hein, amados? É promessa de Deus? É uma promessa. Deus promete que se você se obedecer, andar em obediência, Ele vai se esforçar para satisfazer os desejos do teu coração. O que não for maligno para você. Amém? Deus te abençoe. Profetizo um fim de semana abençoado. Um culto poderoso na live de domingo que vamos fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Amém? Profetizo um resto de semana abençoado na sua vida. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém? Porque a herança do Senhor, Isaías
o último versículo, não lembro de qual capítulo de Isaías, que ele fala assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém. Esta é uma herança dos santos do Senhor. Então, eu não tenho que profetizar que nenhuma arma do inimigo vai prosperar na sua vida. Isso é uma herança sua. Já é sua por direito. Então tome posse dessa herança pela fé. Amém, amados? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém e amém.